Nós, nas nossas orações, devemos lembrar daqueles missionários que existem e estão espalhados em vários lugares do mundo, desenvolvendo o trabalho, primeiro, de observar e entender uma língua, criar uma gramática e estabelecer as bases para depois fazerem sua tradução. E especificamente, por exemplo, no caso de Moçambique, que é o país que eu mais conheço em termos de detalhes, muita gente pensa que pelo facto do português ser a língua oficial, é a língua que toda a gente entende. Não, são 9 línguas oficiais e mais de 40 dialetos, isso dentro de um país. Mas há países na África, países na Ásia, em que o número de dialetos dentro do mesmo país ultrapassa largamente a centena de dialetos distintos e diferentes. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para as Sagradas Escrituras, não nos podemos esquecer que a relevância das Escrituras realmente começou com a época da Reforma e especificamente com o movimento que Lutero iniciou e desenvolveu. E naquele pequeno episódio que os irmãos têm no vosso boletim, em que Lutero é confrontado na Dieta de Worms, não só pelos representantes da Igreja Católica, mas também pelo imperador Carlos V, que era o imperador do Império Romano do Ocidente na altura. E lhe foi pedido que se retratasse de tudo quanto havia escrito nas 95 teses que havia colocado nas portas da Igreja do Castelo de Wittenberg. Ele, olhando aquela congregação, sabendo que arriscava a vida, ele menciona: nada fiz. A palavra fez e realizou tudo. A menos que vocês provem ou me provem pelas Escrituras e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém, disse ele na altura. E nesse mesmo ano, em 1521, ele traduz o Novo Testamento completo do grego, usando o texto que Erasmus havia reconstruído do grego. Ele faz essa tradução completa para o alemão e publica. Nesse mesmo ano da sua condenação, ele publica o Primeiro Testamento em língua que as pessoas pudessem entender. Mais um ano, e ele começa a desenvolver a tradução do resto da Bíblia, do Velho Testamento. E 5 anos depois, na Holanda, é impressa a primeira Bíblia em alemão, falado pelas pessoas daquele idioma. Temos a nossa Bíblia na mão, aliás, temos muitas versões diferentes nas nossas mãos. Revista e corrigida, atualizada e corrigida. Temos as versões, até por absurdo que pareça, chamadas King James em português. Temos a século XXI, temos na linguagem de todos, a Bíblia para todos, queria dizer, na linguagem de hoje. Temos o livro, a ponte, etc. Há inúmeras versões como ferramentas que nós podemos usar a fim de que a palavra de Deus possa chegar até à mente e ao coração das pessoas. Mas tudo começou lá atrás. Tudo começou com um homem chamado Moisés. E eu convido-vos a abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Lerei alguns versículos salteados, porque eu quero depois colocar a nossa atenção e a oração do verso 12 até o verso 15. Mas irei referenciar um ou outro versículo anterior, por exemplo, logo no primeiro versículo do capítulo 30 diz: quando te acontecerem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordares delas em todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedecerdes à sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar ou te fará mudar a tua sorte. Verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência,
a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres quem subirá ao céu por mim e o trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele. Quem está do outro lado do mar para dizeres quem atravessará o mar por nós e o trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele? Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que hoje te coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte ou o mal. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Mas, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir e fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído. Não prolongarás teus dias na terra em que entrarás para possuir depois que atravessares o Jordão. Convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, de que te coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor Deus prometeu, com juramento, dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Breve oração. Bondoso Deus e Pai, somos gratos eternamente a Ti, porque um dia Tu colocaste a Tua palavra no coração, na mente, na mão, na pena destes homens, para escreverem a Tua vontade, o Teu ensino, o Teu cuidado, o Teu amor, aquilo que Tu desejas também que nós sejamos e façamos perante aquilo que Tu queres que cada um de nós venha a ser, Senhor. Neste momento, Teu Santo Espírito possa trabalhar em mentes e corações, para que aquelas mudanças necessárias que qualquer um de nós poderá ter, sejam realizadas no Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bênção ou maldição? Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas sem custo, sem compromisso, sem entrega. Muita gente quer reivindicar a bênção sem nunca sequer ter cumprido da sua parte algum compromisso em relação a Deus. Deus abençoa certamente, mas também ao lado da bênção é colocada a maldição, porque um tem a ver com obediência, outra tem a ver com desobediência. A bênção depende exclusivamente se eu aceitar em pacto com o meu Deus um compromisso firme, fiel, seguro, permanente, em tê-lo como Deus na nossa vida, de amar, que diz a palavra, com toda a alma, com todo o meu ser, com toda a minha existência, com toda a minha personalidade e caráter. Todos os aspectos externos e internos da minha existência têm que amar este Deus. Também com o coração, significando que a direção que eu dou à vida, a linha que eu procuro em termos dos objetivos, dos propósitos que eu desejo alcançar, tem que ser debaixo desse amor de Deus e debaixo da sua vontade. Com todas as tuas forças. Sim. Algumas dessas forças, por causa da idade, já estarão enfraquecidas, naturalmente, porque a idade não perdoa. Mas as forças da mente e as forças do coração têm todo o potencial, toda a força, toda a projeção que nós possamos dar. Não estão limitadas num dia do nascimento. Não estão limitadas nas circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. Não estão limitadas
nas dificuldades, na adversidade, na perseguição, no sofrimento que possa existir, porque nós, com o nosso espírito e com a nossa própria alma, nós podemos nos entregar completa e incondicionalmente ao nosso Deus. Se o amares, diz o texto, se o ouvires, se o cumprires, Ele então dará em abundância o fruto que nós precisamos, não somente na nossa vida, mas tudo quanto nos cerca. Sim, é-nos prometida determinada prosperidade, mas não uma prosperidade que é reivindicada simplesmente por ser propalada pela voz. Hoje, muitas das igrejas que existem à nossa volta, e vemos isso na rádio e televisão, reivindicam bênçãos. Diz que Deus tem as bênçãos preparadas para nós, nós temos que estar a reivindicá-las. Mas onde está o compromisso? Onde está a entrega? Onde está a fidelidade? Onde está a perseverança? Onde estão os frutos que nós temos que desenvolver pela ação do Espírito Santo em nós? Onde estão os atos os quais nós temos que mostrar perante o mundo como fruto do amor de Cristo, como fruto do Espírito Santo? Na paz, na paciência, na fé, nesse amor que nós tanto falamos, mas nem sempre demonstramos. Diz o texto que nós somos confrontados. Nós somos confrontados pela palavra. E quando nós lemos as Escrituras, não importa em que porção ela seja. E, meus irmãos, o Velho Testamento são sagradas as Escrituras. O Velho Testamento, para muitos, é esquecido, é colocado de parte. Até me lembro claramente alguns dizerem assim: essa coisa do dízimo é do Velho Testamento, não é do Novo Testamento. Então, se pensas assim, pega na tua Bíblia, corta ao meio e joga o Velho Testamento fora, porque não são para os dias de hoje. A palavra toda, de ponta a ponta, é a palavra de Deus, é viva, é eficaz, é permanente, é necessária. Nós temos que ter em conta que a palavra de Deus gastou alguns milhares de anos com homens em fazer chegar até nós a sua palavra, para que nós tenhamos consciência daquilo que Ele deseja e quer para a nossa vida, em quase todos os detalhes da sua existência. Se tu voltares para Deus, se tu tornares, a palavra aqui no hebraico significa dares a volta contrária em direção ao caminho que tu estavas a ter. Se tu te voltares de todo o teu coração, quer dizer, em termos de uma atitude realmente voltada para Deus, pensando sempre na existência de Deus, tendo consciência, desenvolvendo a nossa consciencialização de que Ele é vivo, é real, é presente, é concreto, está aí, está aqui. É verdade que Deus é Espírito e que muitas vezes nós gostaríamos mais que Ele fosse algo mais concreto e palpável. Conta-se a história de uma pequena criança que estava numa noite no seu quarto, o pai tinha mandado dormir e aquela noite choveu muito e trovejou, mas trovejou, como se diz em alguns lugares, feio, trovejou feio. Os trovões caíam com grande estrondo. Aquela criança lá do seu quarto gritava: "Pai, tenho medo." E o pai respondia do quarto: não vai te acontecer mal nenhum, Deus está contigo. Dorme outra vez. 2 ou 3 vezes aquela criança gritou: "Pai, estou com medo." E o pai respondia sempre: "Não tenhas medo, dorme em paz, porque Deus toma conta de ti." "Mas pai, eu sei que Deus toma conta de mim, mas agora eu quero gente de carne e osso ao meu lado." Mas esse Deus traz gente de carne e osso também ao nosso lado. E trouxe estes homens. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, daqueles primeiros homens que tentaram valorizar a Bíblia e que foram pura e simplesmente martirizados, simplesmente porque achavam que a Bíblia devia ser lida por todas as pessoas, que a Bíblia devia ser escrita ou impressa na língua que as pessoas pudessem ler. Foram simplesmente levados à estaca e queimados vivos. Savonarola, um deles, mas houve outros. Hus também. Homens
que motivaram e desenvolveram um movimento que assolou toda a Europa Central e do Norte, a que chamamos a Reforma. E a Bíblia começou a ser efetivamente algo importante na direção e na vida das pessoas. Porque até aí, a direção que era dada era através dos credos, era através da tradição, era através dos costumes. E muitas vezes desenvolveu uma religião popular que nada tinha a ver com aquilo que as próprias Escrituras apresentavam. E quando vem aquele movimento de angariar fundos, a Igreja Católica tinha entrado num abismo tremendo, pela simonia. O que era a simonia? Pronto, Leão X, o Papa da época de Lutero, chegou ao papado com 10 anos de idade, 10 anos de idade. E foi eleito Papa pura e simplesmente porque o seu pai comprou os votos do Colégio Cardinal. É isso que chamava a simonia. Compravam-se os votos para as pessoas terem esses cargos importantes. Mas a corrupção. E quando nós lemos a história de alguns daqueles papas, motivaram dificuldade em termos de que as pessoas entendessem o que era religião e entendessem o que era a vontade de Deus para as suas vidas. E esse movimento da Reforma veio, primeiro, para que ela acontecesse dentro da própria Igreja Católica, que ela fosse completamente reformada, restaurada e voltasse aos princípios bíblicos, e a Igreja também neotestamentária. Não conseguiram. Separaram-se. E nessa separação aparece aquilo que hoje nós chamamos as igrejas reformadas e as igrejas livres, também tidas por evangélicas. Mas este texto é muito claro, mostrando que a palavra de Deus é uma palavra que não depende de atos externos. Lembro-me do verso 6, quando diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames ao Senhor. Nós temos que mudar a direção das nossas vidas. A palavra coração nas Escrituras significa a direção que eu dou à minha vida. Não tem o sentido do vernáculo em português. A palavra coração aqui designa o que eu desejo, o que eu quero, onde pretendo chegar. E esta direção tem que ser entregue ao nosso Deus. E só assim o amor genuíno de Deus pode brotar no nosso coração. Diz o verso 8: então te voltarás e obedecerás à voz do Senhor. Sim, somente quando eu tiver no meu coração a decisão completa, a atitude certa de seguir a vontade de Deus, então eu posso, em obediência à voz de Deus, entender os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua direção, o seu caminho, e nesta entrega, em obediência, viver a vida de bênção e não de maldição. Se obedecerdes, diz o verso 16, a estes mandamentos, estatutos, preceitos, viverás, multiplicarás, serás abençoado, mas se tu fores seduzido, diz o texto, declaro-te hoje, certamente serás destruído. No verso 19, convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, que te coloquei diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Da mesma forma, hoje a palavra de Deus também é colocada perante o nosso coração. Deus age. Nós escolhemos. Escolhemos sim, ou escolhemos não. E a ação de Deus tem da parte do homem somente uma resposta, nada mais. Mas tem que ser uma resposta que venha, como nós vimos aqui, do coração. Uma resposta concreta, uma resposta intencional. Uma resposta na qual nós queiramos realmente que seja Deus a conduzir, a mudar, a direcionar a nossa vida. Vocês leram, e eu li também, que a palavra de Deus não está escondida no céu, nem está do outro lado do mar, mas está aqui junto de nós, bem pertinho de mim.
perto da minha boca, perto do meu coração, para que eu a possa cumprir. E é esta vida que nós desejamos, é esta vida que nós queremos. Por isso, se tu ainda não entendeste claramente a importância da palavra de Deus na tua vida, e se ainda não dispuseste o teu coração a ser circuncidado pela sua palavra, quer dizer, despojando tudo quanto é a carne do pecado. E esta é a nossa circuncisão em Cristo. Nós nos possamos achegar, e tu também te possas achegar mais perto deste Deus que te quer salvar. O facto de Deus nos querer salvar não é imposição, nem é por obrigação, não é dever. É amor. E em amor, Ele coloca isto perante nós. Se hoje o Espírito Santo estiver a falar ao teu coração e te estiver a dizer como é importante a sua palavra, e te estiver a dizer que ela é guia, fonte, luz, para alguns martelo e ariete, como diz a própria palavra, despedaçando as muralhas que nós construímos, de reserva e de não aceitação. Ouve a sua palavra e deixa que ela entre profundamente pelo Santo Espírito na tua consciência, no teu coração, na tua vida, e escolhas hoje amá-lo e obedecer a este Deus. Amém.